Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para cumprir o nosso tempo relativo ao culto de hoje à noite, das 17 horas, dia 11 de abril de 2021. E eu gostaria então de deixar a mensagem da palavra do Senhor para os irmãos, para que reunidos nos seus lares possam se edificar, possam orar ao Senhor juntos e adorar a Deus e crescerem espiritualmente. Oremos. Nosso Deus, nós damos graças por essa possibilidade que temos de te buscar e nos reunirmos na tua presença e sermos edificados, abençoados por ti. Rogamos que tua palavra, sendo viva e eficaz, alcance cada pessoa que a ouvir, que ouvir essa mensagem que teu servo se propõe a proclamar agora. E o Senhor abençoe o teu povo, abençoe as pessoas que ouvirem esta mensagem, e abençoe o reino do Senhor, abençoe a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos pensamentos, palavras, atos que desagradaram ao Senhor. Nós rogamos que em Cristo Jesus, o Senhor, sendo gracioso e rico em misericórdia, nos perdoe e nos ajude, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero fazer do tema um trecho do Novo Testamento, 2 Timóteo 2,15, e procurar elementos para o nosso crescimento espiritual, de acordo com o tema, em 2 Crônicas 29, 1 a 19. Então vou ler primeiro o texto do Novo Testamento, que fala 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero pensar aqui aprovado como obreiro. O que é um obreiro aprovado? O que alguém precisa ter para ser um obreiro aprovado? Esse é o tema, esse aqui é a busca, tá? 2 Timóteo 2,15. Agora, eu quero procurar na Bíblia o que importa para que nós sejamos obreiros aprovados, crentes aprovados diante de Deus. Segundo o livro das Crônicas 29, 1 a 19. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, consertou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso... 9 de novo. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Na meditação eu vou procurar aqui o que nós precisamos ter, ser, fazer para sermos obreiros aprovados diante de Deus. Então, a mensagem tem um pé no Novo Testamento e um pé no Velho Testamento, tá certo? Introduzindo, pensando no assunto. O povo de Deus do Velho Testamento sempre teve
bons exemplos e maus exemplos. Sempre teve pessoas corretas e pessoas incorretas, pessoas más, perversas mesmo. E alguns muito santos. Por exemplo, os reis. Quando os livros relatam o exemplo dos reis, eles falam: fulano fez o que era reto, fulano fez o que era mal perante o Senhor. Alguns se arrependeram, outros morreram na sua maldade. Outros começaram bem e terminaram mal. Então tem muito tipo de exemplo. Ah, você fala, mas no Velho Testamento, pastor, e no Novo Testamento? O Novo Testamento também tem seu quinhão de maus exemplos. Você encontra no Novo Testamento pessoas complicadas como Judas no meio dos 12. Você encontra Diótrefes na igreja do Novo Testamento. Você encontra Himeneu, que fez tão mal a Paulo. Pessoas que fizeram mal ao apóstolo Paulo. Ele tem uma lista lá dos inimigos que prejudicaram ele. O povo de Deus tem seu povo caracteristicamente bom e santo e reto, mas tem seus maus exemplos. Infelizmente, tem os perversos. Há perversos também no meio do povo de Deus. Infelizmente, eles não são a característica principal da igreja do povo de Deus, mas eles existem, infelizmente. É um fenômeno complicado, difícil de explicar. Então eu só constato aqui. Não quero aqui nessa mensagem estabelecer a tese de que a igreja é podre, de que a igreja é suja por isso. Não, eu só quero constatar que sempre existiu isso. E demonstrar para os irmãos e lembrar aos irmãos que boa parte das mensagens, que boa parte das advertências da própria Escritura é para corrigir o perverso e é para advertir o crente que não se torne perverso, que não se torne mal. Quando fala, fulano era bom e reto e fez assim, fez assado, é para incentivar a que todos sejam iguais. Quando fala, e fulano fez o que era mal e depois mostra que Deus se desagradou dele, é para incentivar o errado a corrigir-se. Então, a Bíblia tem disso, a igreja tem disso, então nós precisamos ser atentos com respeito à qualidade da nossa vida espiritual. O meu tema é aprovado, servo de Deus aprovado. O que é que eu preciso ser ou fazer para ser um servo aprovado? Então, o que nós precisamos fazer de nossa parte, né? Nossa preocupação para sermos servos aprovados diante de Deus? Eu vou procurar aqui em Ezequias, especialmente naquilo que ele falou para os levitas. Tem muita coisa importante ali para nós, nesse relato. O próprio Ezequias é um exemplo de rei reto, né, de homem reto. E a retidão dele não era pouca não, porque quando ele teve o país sofreu um cerco, né, um exército vai cercar ele pediu a Deus e Deus atendeu. Uma outra circunstância, ele teve a morte, ele ia morrer. O profeta foi lá e falou, bota a casa em ordem que você vai morrer. E ele orou a Deus, Deus, eu fui um homem reto diante do Senhor e suplicou pela sua vida. E Deus respondeu positivamente. É o rei que ganhou 15 anos a mais de vida porque pediu a Deus. Primeiro ponto da nossa conversa hoje, da nossa mensagem hoje. Para sermos servos aprovados diante de Deus, nós precisamos ser retos. Por exemplo, como o rei Ezequias. Vamos pensar então na questão da retidão. No verso 2, segundo Crônicas 29:2, fala assim, falando de Ezequias, fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. O que é reto? O que é ser reto? O que é retidão? Vou dar alguns exemplos aqui. É um modo correto de tratar com as coisas de Deus e com o próximo. É um modo como você trata com Deus e com o próximo. Mas, modo certo, né? O modo certo de tratar com Deus é agir dentro dos parâmetros dos mandamentos. Se você agir dentro dos parâmetros do mandamento, você será uma pessoa reta. É sinônimo também de justo. Justo, o que é justo? É alguém que cumpre os mandamentos, que não deve os mandamentos, não deve nada dos mandamentos, entendeu? Por falta de cumprimento. Aqui, a palavra escolhida é reto. É não desobedecer às Escrituras no seu comportamento, tá? Mente, coração e ação. É não desobedecer. Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque nós precisamos ser pessoas retas diante de Deus. Quando
quando Ezequias sofreu sua enfermidade, o profeta Isaías foi lá e falou: "Puma pra tua casa que você vai morrer." Ele orou para Deus e falou assim para Deus: "Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com uma inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos." E chorou muitíssimo. Então a retidão desse homem não era pouca, era uma retidão tremenda, era uma retidão que saltava aos olhos. E Deus via essa retidão, gostava dela, aprovava, e ela foi assim, uma coisa que serviu como argumento para o pedido de Ezequias. Deus olhou e falou assim: "Rapaz, foi bom mesmo, eu vou dar mais uma chance para ele, eu vou dar mais uns anos de vida para ele." E deu aquele tempo, tá? Agora, eu estou pensando aqui na questão da retidão pessoal. Retidão pessoal de Ezequias. Ele era um homem de coração reto, andava com inteireza de coração, com fidelidade, era fiel diante de Deus. Mas agora sim, ele fiel, ele Deus, retidão pessoal. Mas na retidão nós precisamos ser retos também com relação às outras pessoas. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 9, de 18 a 21, nós temos uma conversa aqui a respeito de como uma pessoa pode não ser reta com o seu próximo. Um exemplo negativo de retidão. E aí o profeta fala assim: "Porque a maldade lavra como fogo. Ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sabem..." Perdão, vamos começar de novo. "Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque. Estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida." Ele está falando aqui que o povo todo não era reto. O povo roubava, uma tribo atacava a outra em guerra. Então, é um exemplo negativo de falta de retidão com o próximo. Povo de Deus do Velho Testamento não sendo reto com o seu próximo, tratando mal, roubando, e as tribos maiores lutando uma com a outra, fazendo guerra, e se juntava depois para fazer guerra com uma terceira. Falta de retidão. Retidão com relação ao próximo. A Bíblia está cheia de muitos exemplos, eu escolhi alguns são negativos, mas revelam aquilo que precisava ter. Agora eu quero pegar um exemplo, um contraste de retidão, falta de retidão, e uma pessoa com retidão no meio de uma geração, e eu estou pensando no exemplo de Noé. É o contraste. A geração dentro da qual ele viveu, quando Gênesis 6:5 descreve essa geração, fala assim: "Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração." Então o capítulo 6 mostra o fracasso da humanidade na maldade, né? Caiu na maldade tremendamente. No meio dessa geração complicada descrita no verso 5, vem o verso 8 e 9, contrastando um homem. Noé. Não sei se foi Noé que eu falei aqui agora há pouco, acho que eu falei Moisés, mas é Noé. Aí o Senhor, Noé, Gênesis 6, 8 a 9, diz assim: "Porém, Noé achou graça diante do Senhor." Eis a história de Noé. Noé era homem justo, justo é sinônimo de reto, e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso aqui, meus irmãos, eu estou tomando exemplos, possibilidades, exemplos de retidão ou de falta de retidão.
E Noé saltou aos olhos, no meio de uma geração terrível, tremenda, perversa, maldosa. Noé andava com Deus, Noé achou graça. E nós precisamos então tomar como exemplo Ezequias, tomar como exemplo Noé, individualmente, mesmo que a geração seja ruim. Mesmo que a geração seja ruim, a geração que nos rodeia. Paulo diz, por exemplo, nas suas cartas, que nós devemos resplandecer como luzeiros no meio de uma geração perversa, corrupta e perversa. Nós não precisamos, não podemos, não devemos imitá-los, mas a nossa vida tem que brilhar como luz, luzeiros. Isso sim, Noé fazia isso. A vida e o comportamento dele brilhava desse jeito naqueles dias. Então, por que ele andava bem? Porque aquilo que ele conhecia da palavra de Deus, ele cumpria. Aquilo que ele sabia, ele fazia. Por que Ezequias é chamado reto diante de Deus? Porque aquilo que ele sabia da palavra de Deus, ele fazia. Sabe? O problema da igreja hoje é que a igreja sabe muito, mas faz pouco. Eu estou querendo dizer, sabe muito da palavra de Deus, alguns sabem a Bíblia de cor, mas não a põe por prática. Não retifica os seus corações, não retifica seus pensamentos e não retifica suas ações. Entenderam? Por isso que eu enfatizo. Ezequias fazia tudo o que ele sabia da palavra de Deus. Noé cumpria tudo o que ele sabia da palavra de Deus. Por isso eles eram homens retos. Obedecer à palavra de Deus, portanto, é necessário, é essencial. No Salmo 119, versos 4 e 5, tem uma orientação, um exemplo bom também. O salmista do Salmo 119 fala assim: Tu, falando para Deus, Tu, Senhor, ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, completamente, integralmente. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Está aqui um exemplo. Sem isso aqui não há retidão. Sem a palavra de Deus, como nós vamos ser retos? Então, obediência positiva, decidida, completa, com respeito à palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tá certo, meus irmãos? Nós precisamos fazer isso. Agora, resta aqui nesse ponto uma advertência. A pessoa fala, mas eu sou crente há tantos anos, eu escuto tantas coisas, eu sou reto. Tome cuidado. A Bíblia tem uma advertência muito curiosa nos Provérbios, no capítulo 12, verso 15, ele fala assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O louco, o tolo. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, se o seu caminho te parece reto, toma cuidado. Vou ainda em Provérbios mais uma vez, 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então toma cuidado quando você achar que seus caminhos são retos aos seus próprios olhos. A maior possibilidade é que você esteja enganado. Mas é erro, mas também é um problema grave você saber onde está o erro, onde está o problema e não se corrigir, e não se arrepender. Tá bom? Advertências, né? Retidão. Precisamos de retidão. E a nossa retidão vem de conhecer e obedecer a palavra de Deus e aos mandamentos. Tá bom? Segundo ponto. Para nós sermos servos aprovados diante de Deus, nós precisamos também ir a Deus e permanecer perto de Deus. Ir a Deus você pode dizer que já foi. Você está na igreja, você se batizou, você anda com uma Bíblia, você ora, você é religioso. E isso é o sintoma de você ter ido a Deus. Você foi. Ótimo. Agora pense. E permanecer perto de Deus? Requer cuidado, requer atenção, requer esforço, requer empenho. Vamos pensar sobre isso agora. Segundo Crônicas 29, nosso texto básico, verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O rei Ezequias foi lá, viu que a casa de Deus não estava bem. Quando ele cresceu, né? Ele viu que a coisa não estava bem. Ele foi lá botar ordem na casa, consertar.
Meus irmãos, antes de Ezequias a situação estava tão feia, espiritualmente tão feia, que o templo de Jerusalém foi fechado. As portas estavam caindo, o povo parou de ir. Foi um abandono completo da religião de Deus, do povo de Deus nestes dias. Então, ele se preocupou e foi às coisas de Deus, foi à casa de Deus, e foi lá e arrumou, e começou a consertar, e começou a se arrumar. Mais à frente, no verso 10, segundo Crônicas 29:10, o rei fala assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. O trato tinha sido quebrado. A aliança entre Deus e seu povo tinha sido quebrada pela parte do povo. E Deus, em contrapartida, mandou castigo. E o rei percebeu, entendeu que a aliança estava quebrada e que tem que fazer? Renovar a aliança. Porque aquele povo não sai da mão de Deus. Ou ele anda, uma vez que ele tem aliança, ou ele anda certo e bem e é abençoado, ou ele anda errado, ruim e é amaldiçoado. Ele é castigado. E o povo estava sendo castigado. Como é que se resolve? Se arrepende e renova a aliança com Deus. Então, se você lê o Velho Testamento, especialmente na história do reino de Israel no período dos reis, você vai ver que em vários momentos o rei, representando o povo, às vezes com a ajuda do sacerdote, renovou a aliança com o Senhor. Mais de um momento. Em mais de um momento você vê isso. Por quê? Porque a aliança tinha sido quebrada. Então eles entendem isso e vão lá renovar esta aliança, tá? Aqui, por exemplo, foi também. E nisso eu vejo proximidade com Deus. Ir para perto de Deus e manter-se perto de Deus. E isto é essencial. E nós devemos ter exemplo disso também, para nós, tá bom? Há mais exemplos do Velho Testamento de proximidade com Deus, de ir e ficar perto de Deus. Vamos pensar em Davi, o escritor dos Salmos. Salmo 27:4. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Parece que ele desejava morar na igreja como um levita, como um sacerdote. Esse era o desejo de Davi. Nós devemos ter esse desejo também. E isso foi no Salmo 27. Salmo 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma, diz o primeiro verso. Aí o Salmo vai falando várias coisas, e no verso 14 Davi explica uma coisa. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tudo começa com o temor do Senhor, é um temor que vai de amor, respeito e obediência. E no crescimento disso, vem a intimidade, proximidade com o Senhor. E, com isso, o entendimento da palavra, o entendimento da aliança de Deus com o seu povo. Há o capítulo 26, Salmo 26:8, que fala assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Então, aqui, meus irmãos, está envolvido amor, proximidade, alma elevada ao Senhor, proximidade com Deus. Nós precisamos ter prazer nesta proximidade com Deus. E a gente não se aproxima de Deus com sentimento errado, mas com amor, com boa disposição, um desejo de estar próximo, um desejo de agradar, um desejo de ser agradável aos olhos de Deus. Então nós precisamos ter estas coisas, né? Proximidade com Deus. O rei foi e arrumou tudo. Foi e ficou na casa de Deus e arrumou. Ezequias consertou a casa. Depois, ele quis manter-se próximo. Ele foi e arrumou a casa. Depois ele disse: agora eu quero renovar a aliança com Deus. Eu quero permanecer perto de Deus. Meus irmãos, nós devemos permanecer perto de Deus também. Precisamos tomar cuidado para que nossos olhos não nos mostrem coisas bonitas, que desviem nossa atenção de Deus e que tirem o nosso tempo da casa de Deus. Porque senão nós vamos ficar longe de Deus, longe das coisas de Deus.
O reino de Deus não estará ampliando, andando bem nas nossas mãos, porque elas não estarão trabalhando, porque nós estaremos longe de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. O que te afasta do tempo da oração, do tempo do culto, do tempo de assistir o vídeo do culto, do estudo bíblico, da escola dominical? O que te afastava da igreja no tempo que tinha igreja aberta, que queira Deus, e nós possamos ter a igreja aberta de novo? O que te afasta disso? É preciso ficar perto de Deus, espiritualmente, para ser um servo aprovado pelo Senhor. Tá certo? E vou agora pensar no terceiro ponto que eu acho aqui no Ezequias. E vou pensar nele assim: uma consequência natural de nós sermos retos diante do Senhor e de nós andarmos e estarmos próximos de Deus é nos tornarmos santos. Então, para sermos servos aprovados, nós também precisamos nos santificar. Se não ficou claro até agora, no que eu falei até agora, na mensagem que eu expus até agora, então eu vou desenhar, eu vou ser enfático. É preciso santificar-se, santificar a sua própria vida. Eu vejo isso aqui, ó, na maneira de ser e de viver, tá? No 2 Crônicas 29, verso 5, na conversa de Ezequias com os levitas e os sacerdotes. Ezequias lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos pessoalmente agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E ele deixa claro o seguinte: se não se santificar, se até quiser ser religioso, mas não se santificar, a obra decai. Deus não agrada, ele não manifesta graça, ele manifesta disciplina quando não há santidade. Quer ver onde está escrito isso? 2 Crônicas 29, mesmo capítulo, né? Versos 5 e 6, a sequência do que eu acabei de ler. Porque nossos pais prevaricaram. Prevaricar é entrar em pecado e continuar. É trair. Prevaricar é trair. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Veja aqui. A nação passou por grande crise por causa da falta de santidade, por falta do abandono das coisas de Deus. Eu falei ali, né, no ponto anterior, que proximidade com Deus. Como é que você sabe que você está perto de Deus? Oração viva, eficaz, alegre, proximidade com o povo de Deus, ação no Evangelho, ação na igreja, envolvimento com a pregação do Evangelho, e todas essas coisas significam proximidade com as coisas de Deus. E aqui agora é santidade. Como eu sei que eu sou santo? Quando o pecado sai de mim, quando eu tiro o pecado de mim, quando eu coloco o que é mal para fora, quando eu coloco o que é ruim para fora. Se eu não fizer isso, a obra espiritual decai e sobra até alguma disciplina para mim. Então, sem santificação, a ira de Deus cai sobre o povo. Verso 8 e 9, 2 Crônicas 29. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, sofrimento grande, espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Grandiosa crise veio sobre o povo, porque abandonou a igreja, não se santificou. Então vem disciplina do Senhor. Aí você fala assim: pastor, mas isso aí você está pregando no Velho Testamento. No Novo Testamento nem é assim, não. Deus não castiga no Novo Testamento. Deus castiga no Novo, e Deus castiga no Velho, e Deus castiga no Novo. A igreja cristã do século 20 e 21 é bastante mal versada nessa questão e não entende bem essas questões. Vamos ver no Novo Testamento, quando há falta de
espiritualidade correta e santa, vem disciplina também, eu vou ler no livro de Hebreus. Quer ver? Esse fenômeno está no livro de Hebreus. Hebreus 12. Se tiver dúvida, abre para ler junto. Verso 1. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, isso é santificar, desembaraçar-se do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É para fazer assim com santificação. Tira o peso, o que atrapalha, mas não é pecado, mas atrapalha, tira. O que é pecado, absolutamente, tira. Né? Desembarace-se. Tá? Ah, mas e se eu não fizer isso? Como crente do Novo Testamento. Vai para o verso 4. 12:4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que modo se tem tornado participantes? Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então tem disciplina no Novo Testamento também. Especialmente se nós não formos santos, se nós não corrigirmos a nossa vida. E isso aqui é o final dessa mensagem que eu estou propondo a vocês. Este é o final dela. Nós precisamos então tomar cuidado com nossa vida. Lá no Ezequias, ele falou, olha, ele foi, consertou a porta, pediu para os levitas que esses podiam entrar em todas as instâncias físicas, todos os cômodos físicos da casa de Deus, diz, santifica vocês primeiro, pessoalmente, coração, mente, corpo, alma e espírito, e depois santifica a igreja, tira a imundícia de lá. Que imundícia que tinha na igreja? Eu falei para vocês que a coisa estava tão feia que a igreja ficou um tempo fechada. Fechou, não foi mais, ninguém mais. Normalmente, quando eles abandonavam a Deus, eles pegavam os ídolos dos deuses que eles estavam adotando para si e botava dentro do templo, no pátio, ali por perto de onde se fazia o sacrifício, daqueles pátios grandes que tinha, colocava aquelas estátuas dos deuses ruins ali. Isso era imundícia para ser tirada. Ah, mas só isso? Não, tinha mais a imundície física da sujeira, que a igreja ficou abandonada. O templo ficou abandonado. Primeiro abandonaram a Deus, viraram as costas, Ezequias diz. Viraram as costas para o Senhor. Não queimaram incenso. A luz, a lâmpada foi apagada. Essa lâmpada nunca se apagava no templo, enquanto a religião de Deus estava sendo cumprida adequadamente. Ela foi abandonada. Então tinha muita sujeira também. Então tinha que tirar os ídolos antigos, os ídolos pagãos e depois a sujeira. E o rei ia manter com dinheiro os consertos, os reparos. Meus irmãos, isso nós devemos tomar ilustração para nós, para que nós nos livremos de tudo aquilo que seja empecilho na nossa vida espiritual, de tudo aquilo que faça mal à nossa vida espiritual, tudo aquilo que seja imundícia em nosso ser, seja no coração, seja na mente, seja na boca, seja no ouvido, na maneira das coisas que a gente olha e na maneira das coisas que a gente faz. O nosso jeito de agir, de viver, de ser. Então, a gente precisa prestar atenção, assim, tudo que toma o nosso tempo sem proveito. Gasta o nosso tempo e a gente não tem tempo para Deus, para a oração, para a Bíblia, para o crescimento espiritual, para o tempo em comunhão com Deus, junto em família, e na frente da televisão para assistir aos cultos, né? Não tem tempo, por quê? Porque o tempo é roubado com coisas sem proveito. Nós precisamos prestar atenção a tudo aquilo que consome nossa energia, nos cansa. E depois, estou cansado para as coisas de Deus. Então veja que provavelmente você está gastando energia com coisa a mais do que deveria. E não sobra energia para gastar acordado, desperto, com proveito, com Deus.
E a gente precisa finalmente prestar atenção às coisas que possam pesar na nossa consciência, coisas que nós fazemos e pesam na nossa consciência, e aí a gente fica com vergonha de comparecer diante de Deus, mesmo uma simples oração. Por quê? Pecado. A gente precisa parar, não parar de fazer coisas que pesam na nossa consciência, porque é natural, o Espírito Santo que está fazendo a nossa consciência pesar. Então nós precisamos tomar juízo, precisamos tomar cuidado com isso e tomar bom exemplo da vida de Ezequias. O começo da vida dele foi muito bom. Foi muito bom. Segundo Crônicas 29. Dá uma lidinha se você não conseguiu ler desde o começo até aqui. Ao final, compulse a Bíblia e leia segundo Crônicas 29, de 1 a 19. É um contexto adequado. E segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para você ser um bom obreiro aprovado diante de Deus, você precisa pelo menos ser reto, fazer tudo que é certo de acordo com a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus todos, ser reto, parecer um justo. Você precisa também, para ser aprovado, estar perto de Deus. Não se afaste de Deus. Se se afastou, volta. Refaz a aliança. Deus aceita sempre. E fique perto dele. E fique perto das coisas dele. Tá? O tempo dele. E, para você ser aprovado diante de Deus, santifique-se. Tire tudo aquilo que seja ruim. Tudo aquilo que prejudica. Porque Deus disciplina se precisar. Mas ele prefere sempre nos amar. Por amor ele disciplina, mas ele prefere nos abençoar. Então, era isso que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. Eu quero terminar com um versículo que mostra os dois lados. Salmo 37, 28 fala assim: pois o Senhor ama a justiça. E justiça e retidão, mesma coisa. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Veja, ande certo. Retidão e justiça, santidade, proximidade com Deus, porque Deus vai preservá-lo assim, sempre. Mas se você andar como ímpio, descrente, sem respeito, sem temor, cuidado, a descendência é exterminada. Era isso que eu gostaria de propor para você pensar, para você se edificar, para você receber essa palavra como um incentivo à tua santidade, à proximidade com Deus, para que você seja um servo bom e útil diante do nosso Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui com oração e você ore depois por você, pela família e pela igreja. Nosso Deus, damos graças pela tua palavra, pelo bem, pela vida e pela misericórdia. Rogamos, Pai, a graça do Senhor e a ação do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que ouvirem a mensagem desta palavra. E que o Senhor abençoe a Tua igreja. Abençoa os enfermos, abençoa o pastor Jarbas, sua família. Abençoa, Senhor, aqueles que estão internados, aqueles que precisam da Tua misericórdia. Abençoa as famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando problemas de ordem financeira, de ordem material, de ordem emocional. Cuida do Teu povo. Abençoa todas as famílias. Abençoa a Tua igreja espalhada pela face da terra. Assim nós te damos graças e nós pedimos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.